Olá, muito bom dia, crianças, alunos do terceiro ano. Hoje temos mais uma aulinha de língua portuguesa, livro Itororó Português, páginas 54 à página 57. Bom, galera, hoje vamos ler um outro gênero textual, que é notícia. Então, durante a notícia, vocês vão observando, algumas características específicas deste tipo de texto. As notícias são textos que contam fatos novos e interessantes. Você costuma acompanhar notícias? Se sim, onde, Durante a leitura, fique de olho. O que o fato apresentado tem de interessante para ter virado notícia? Vamos lá. Menina de 7 anos cria estrutura para alimentar cães abandonados no Grande Recife. Simples estrutura formada por um caixote de madeira pintado de preto e uma placa com os dizeres: eles não são de rua. Eles foram abandonados. Despertou a caridade de quem passa pelo local. Giovana já implantou ponto de alimentação em 2 locais. Vamos lá. A paixão pelos animais fez Giovana Gabriele, de 7 anos, pensar num jeito de alimentar e levar um pouco de carinho e atenção a cães abandonados. Após ver todo dia, no caminho para a escola, animais vagando pela estação de metrô de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, sem nenhum cuidado, teve a ideia de construir um ponto de alimentação para eles. A simples estrutura formada por um caixote de madeira, pintado de preto, e uma placa com os dizeres: eles não são de rua. Eles foram abandonados. Despertou a caridade de quem passa pelo local. A iniciativa foi posta em prática há um mês no próprio metrô de Cavaleiro. No dia 23 desse mês, Giovana instalou o segundo ponto de alimentação, desta vez na feira livre do bairro. Eu vi os animais abandonados, sem ter o que comer e o que beber. Fiquei muito triste e pedi a ajuda dos meus pais para fazer a estrutura. O apoio para colocar as vasilhas com a ração é uma caixa de tomate que pegamos lá na feira, conta a menina, que tem o Yorkshire Pingo, de 3 anos, como fiel companheiro. Queria que todos os cachorros tivessem uma casa e uma família, como o Pingo tem. Eu fico muito triste de vê-los sem lar, completa. Segundo a mãe Gabriela Santana, de 32 anos, a intenção do projeto é que o lugarzinho chame a atenção de outras pessoas, que a estrutura possa despertar a caridade alheia. Os 2 primeiros exemplares foram levados do local, mas Giovana não se deixou abater. Pegou o material necessário, refez a estrutura e colocou novamente, no mesmo lugar. Ela passa todo dia na mesma estação e sempre ficava muito mexida com a situação dos animais. Ela ficou desesperada quando levaram os 2 primeiros, mas não desistiu. O terceiro deu certo, ninguém levou e hoje é usado por outras pessoas que também deixam alimento para os cães, comenta a mãe. A boa ação de Giovana foi divulgada em países como México e Canadá. Então, pessoal, essa é uma notícia, retirada do G1 Pernambuco, está disponível no site da Globo, lá de Pernambuco, ok? E a repórter foi a Thaís Stark. Esta, então, é a menininha Giovana, a autora da boa ação.
Giovana Gabriela, de 107 anos. Vamos então entender algumas palavras do texto. Grande Recife, região que fica em Pernambuco e inclui a capital do estado, né, Recife, e outros municípios próximos. Yorkshire é a raça de um cachorro. Intenção, aquilo que está planejado ou se pretende alcançar. Abater é o mesmo que desanimar. Uma notícia deve responder às seguintes perguntas sobre o fato relatado: o que, quem, quando, onde, por quê e como. Geralmente, as respostas, pessoal, ficam já no começo do texto, né? Já no início, no primeiro parágrafo. No restante do texto são apresentadas mais informações e outros detalhes sobre o fato noticiado. Vamos então para a nossa atividade. Ligue as perguntas às respostas adequadas, de acordo com a notícia que você leu. Primeiro, gente, o que aconteceu? Qual é o nosso assunto principal? É a criação de um ponto de alimentação para animais abandonados. E quem é a pessoa em destaque? Quem é a personagem? De quem o texto fala? Da Giovana, a menininha que teve a grande ideia, né? E quando aconteceu? Quando ela teve essa ideia? Em 23 de abril, né, aproximado do dia de 2017, né, um mês antes da notícia ser escrita. Onde aconteceu? Onde essa menina andava todos os dias, passava ali todos os dias, né? Ela passava ali pela metrô, né, na estação de metrô para ir à escola, e aí ficou com dó daqueles animaizinhos ali sendo maltratados, né? E por que aconteceu? Porque a menina tinha paixão por animais e ficava triste de vê-los vagando sem nenhum cuidado. Como aconteceu? Bom, com a construção de uma estrutura bem simples, com um caixote de madeira e uma plaquinha, não é verdade? É assim que estava lá no texto, né? Número 2, releia o parágrafo a seguir e responda às questões sobre ele, sobre o texto, tá? Queria que todos os cachorros tivessem uma casa e uma família, como o Pingo tem. Pingo, vocês se lembram, é o cachorrinho dela, né? O Yorkshire, né? Eu fico muito triste de vê-lo sem um lar. Completa. Segundo a mãe, Gabriela Santana, de 32 anos, a intenção do projeto é que o lugarzinho chame a atenção de outras pessoas, que a estrutura possa despertar a caridade alheia, né? Ou seja, a caridade, que outras pessoas também fiquem compadecidas da situação dos animaizinhos de rua. Letra A. Porque a fala da Giovana está entre aspas. Aspas são esses dois pontinhos aqui em cima, tá? Ó, de um lado e do outro, iniciou e finalizou. Nós chamamos esses pontinhos aqui de aspas. Nós já estudamos isso bastante mesmo. Quem se lembra das minhas aulas do ano passado vai estar recordando esse conteúdo aí. Logo mais à frente estaremos aperfeiçoando, aprofundando um pouco mais, tá? Então, por que está entre aspas a fala da menina? Para ficar em destaque, pessoal, e não ser confundida com o restante do texto, né? Para todo mundo entender que aqui é a fala dela, né? Letra B. Nesse mesmo parágrafo, há também a reprodução da fala da mãe de Giovana. Então, está sem aspas. Por que será que não tem aspas aqui dizendo assim que é a mãe dela, para a gente entender que é a fala da mãe dela? Ó, tá aqui, ó, a intenção do projeto, é que o lugarzinho, isso daqui, tudo foi a mãe dela quem falou, né? Mas e por que não tem aspas, então?
porque não foram reproduzidas as palavras exatas da mãe. A fala dela foi recontada, ou seja, a frase da Giovana está tal qual como ela diz. Já a repórter, ela simplesmente mencionou, né, que a mãe dela, que a intenção do projeto, mas não é a fala exata, né? Letra C. As notícias reproduzem as falas das pessoas envolvidas. Por quê? Para que a notícia parecer mais confiável, pois o jornalista conversou com pessoas envolvidas. Então vamos lá ampliar nosso vocabulário, né? O cachorro da foto ao lado é da mesma raça que Pingo, né? O cachorrinho da Giovana. Então, complete a legenda com o nome dessa raça. Como é mesmo, gente, o nome dessa raça? Yorkshire. Deixei bem grandão aqui que é para poder entender um pouco mais, né? É assim que se escreve. Por que o nome dessa raça foi escrito com letras inclinadas na notícia? Lá na notícia ele está uma letrinha assim inclinadinha, porque se trata de uma palavra estrangeira em inglês, tá bom? Então, beijinhos no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.